No vídeo da semana passada eu fiz fotos do nascer do sol e eu comentei, né, que nesses casos o céu fica muito claro e a parte de baixo, onde está contra a luz, fica muito escura. Então eu fiz bracketing de 3 fotos, né, com exposições diferentes, uma para o céu, uma média e uma para as áreas de sombra. E aí eu falei que eu faria o HDR. Então se você não viu o vídeo da semana passada, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz, né, esse HDR, como eu juntei essas 3 fotos. Então aqui estão as 3 fotos que eu fiz. Essa aqui foi a média, essa aqui foi para o céu e essa aqui foi para áreas de sombra. Então a gente pode ver que nenhuma das 3 a gente consegue, né, tudo bom, né? Então aqui o céu ficou super exposto, aqui o céu ficou lindo, mas aqui ficou escuro, né? E aqui ficou bem escuro e o céu também não ficou tão claro. E qual que é a ideia? A ideia é a gente fazer esta foto aqui. Então a gente vai fazer um HDR, que é somar essas 3 fotos para ficar essa daqui. E por que existe o HDR? Porque, infelizmente, as câmeras não conseguem captar a quantidade, né, a intensidade de luz, né, esse contraste, né, entre altas luzes e baixas luzes igual aos nossos olhos. Então lá eu estava vendo o céu e também estava vendo a parte de baixo ali, né, onde está escuro. Sei lá, tem uma pessoa na sua frente que está de costas para o sol, para a luz, você consegue enxergar. Porém a câmera não consegue. Então a ideia do HDR é a gente ter essas exposições, né? Uma para altas luzes, uma para média e outra para baixas luzes, para depois você conseguir somar e a foto ficar mais natural, né? Ficar mais parecida com o que os seus olhos estavam vendo. Então agora eu vou mostrar para você como fazer isso no Lightroom, né? Tem formas de fazer o HDR, né? Tem aquele HDR que seria o mais natural, para ficar mais parecido com o que os seus olhos vê, e tem um HDR que é meio surreal, com céus muito cores muito fortes, muito diferentes. Eu não gosto desse tipo, né? Eu gosto de uma coisa mais real, mais parecida com o que eu estava vendo. Mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz. Para fazer o HDR é simples. Primeiro você vai precisar juntar as 3 fotos. Claro, dá para fazer HDR com mais exposições diferentes. Eu fiz apenas 3 exposições. Então seria essas 3 fotos, né? Eu fiz todas em RAW, né? Então é o arquivo CR2 da Canon. E é simples, você clica com o botão direito e você clica aqui, ó, Photo Merge e HDR. Então o modo de mesclagem HDR é bem simples, tá? Eu coloco nesse modo aqui o Auto Align para ele alinhar caso trepidou um pouco, não está bem alinhado as fotos, ele vai tentar organizar elas, juntar elas certinhas. Como eu fiz no tripé, praticamente não faz nenhuma diferença eu tirar ou colocar. Mas eu prefiro deixar alinhado, às vezes ventou, então treme um pouquinho o tripé, então eu deixo ele ligado. Aqui nesse Auto Setting, ele vai fazer isso daqui, né? Ele vai tentar automaticamente fazer o HDR. Porém, às vezes fica muito forte, muito surreal, né? Igual eu comentei. Eu não gosto, eu prefiro fazer eu mesmo, então eu deixo desligado. E aqui é o modo para ele tirar rastros de alguma coisa. Então, por exemplo, você fez algum tipo de foto onde tem algum rastro, algum movimento, por exemplo, de nuvem, de luzes. Para não ficar estranho e ter várias sobreposições, ele tenta aqui tirar esse rastro, né? Como o meu caso, eu realmente achei que o desligado foi o melhor, então eu deixo desligado. E aqui é para você criar camadas. Quando você, por exemplo, vai trabalhar no Photoshop, você cria, ele vai deixar essas camadas abertas para você visualizar, que não é o meu caso. Então aqui são só essas opções que eu vou usar e vou mesclar. Então ele cria esse arquivo, né? Ele é um arquivo em RAW, só que ele é DNG porque é da Adobe. Esse aqui foi o que eu tratei, né? Só para deixar de exemplo. Esse daqui vai ser o que eu vou trabalhar. E aí eu queria mostrar uma coisa. Você pode ver que ele está muito parecido com essa primeira foto aqui, né? E aí você vai falar, poxa, então por que eu já não uso logo essa, né? Porque esse daqui, por mais que está parecido, ele tem a junção de todas as informações da área de sombra, que essa aqui ficou, né?
que eu fiz aqui, ele está escuro, mas ele tem essas informações. E ele tem, por exemplo, essas informações do céu, que aqui não parece, mas ele tem. Então, eu vou dar só um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar esta foto aqui e vou, por exemplo, tentar tratar ela. Vou aqui no modo de revelação, no Develop. E aí, ó, por exemplo, eu vou pegar aqui o Shadows e clarear para a gente ter uma ideia. Lembrando, essa foto não é o HDR, esse aqui a foto, uma das fotos que eu fiz, né? E eu posso vir aqui, por exemplo, em Highlights, diminuir um pouco, e aí praticamente a gente tem uma foto parecida com, por exemplo, essa daqui, que é o meu HDR que eu tinha feito, né? Só que vou voltar aqui, ó, se eu der um zoom na área escura, olha, a gente vai ver que ficou muito ruído, né? Ó, os detalhes não estão tão legais, ó, a pedra aqui tem bastante ruído, ó, olha como esse capim, né, tá com bastante ruído. Agora, se eu pegar esta foto aqui, que é o HDR que a gente acabou de fazer, e eu, por exemplo, aumentar os pretos, ó, a gente vai ver que, ó, não tem o ruído que aquela foto tem, ó. Né? Vou pegar aqui, ó, o Realces aqui também, ó, para deixar bem parecido com aquela. Então a gente vai ver que a gente tem muito mais detalhe e informação. Eu vou fazer um comparativo aqui, ó, entre as duas fotos. A diferença, ó. Essa aqui é o HDR, esse aqui é o que não é HDR. Olha a quantidade de ruído que tem aqui, olha a quantidade aqui, ó, como tá bem melhor, né? Ó, olha aqui, ó, como tem ruído, aqui não. Então a gente consegue muito mais, ó, qualidade no HDR, mas é muito comum, quando não é possível fazer HDR, a gente faz a exposição dessa forma, né? A gente tenta expor para as áreas claras e depois tenta recuperar a sombra, só que aí dá o ruído. Então vamos lá. Então vou voltar aqui para o HDR, que a gente já viu que tem muito mais qualidade. Dá para tratar de várias formas. Eu poderia, por exemplo, pegar aqui, ó, diminuir um pouco os realces aqui, aumentar aqui as sombras, a gente já teria uma foto com uma exposição bacana. Só que o Lightroom hoje em dia, ele tem opções da gente fazer máscaras e ele faz isso por inteligência artificial. Então a gente consegue uma qualidade muito melhor aqui. Só que a primeira coisa que eu vou fazer é tirar isso aqui, ó. Isso aqui é uma sujeira no sensor. Mesmo eu limpando o sensor antes, ele estava com uma marquinha aí de sujeira. Então é bem simples aqui. Eu venho aqui na borrachinha e vou procurar aqui essa parte aqui, ó, Dust, aplicar. Automaticamente ele encontrou vários pontinhos, né, que eu nem tinha visto e tirou a sujeira. Outra coisa que eu vou fazer é isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é um pedacinho do filtro que eu estava usando, o filtro polarizador, que acabou aparecendo aqui. Na verdade é o anel adaptador. Então eu vou pegar aqui, ó, a ferramenta borracha, vou passar aqui, vou aqui no modo de subtração, né? E aí ele apagou lá. Agora, aqui na máscara, né? Eu venho aqui e vou pedir para ele encontrar o céu. E aqui ele me mostra, né? O que ele está fazendo máscara. E aí aqui eu vou diminuir um pouquinho a exposição, diminuir um pouquinho o realce. Ó, acho que tá ótimo. Aí agora eu venho aqui e vou pedir para ele duplicar e inverter a máscara, porque agora eu quero fazer uma máscara aqui para a parte de baixo. E aí ele já duplicou, né? Tá aqui, ó. Agora ele tá com a máscara para a parte de baixo. E eu venho aqui, vou aumentar um pouco a exposição. Acho que aumentar um ponto. Acho que 1,1. Vou aumentar um pouquinho as sombras aqui. Acho que é por aqui. Então eu tô prestando bastante atenção aqui também, para não ficar estranho, né? E aí eu vou fazer uma terceira máscara agora com gradiente. E eu quero fazer pegar só mais essa parte da pedra aqui, ó.
Aí aqui, acho que eu vou aumentar um pouquinho a exposição. Vou aumentar um pouquinho os brancos para dar um pouquinho mais de detalhe, dar um pouquinho mais de brilho. E acho que vou clarear um pouquinho aqui as pedras. Pronto. E aí eu acho que no geral, assim, no todo, eu venho aqui, ó. Eu gosto de mexer aqui nas correções de lente, tirar a aberração cromática, que às vezes pode ocorrer de ter aberração cromática. E aí aqui no básico, eu vou mexer um pouquinho nos vibrance. Vou mexer aqui um pouquinho na vibração, um pouquinho na saturação. Acho que um pouquinho aqui de textura. Textura, só para vocês entenderem, ele faz isso aqui, ó. Né? Mas aí vai ficar muito exagerado. Quero só um pouquinho. E claridade, ó, ele faz isso aqui também. Eu vou colocar só um pouco aqui, ó. Outra coisa que me incomodou foi isso aqui, ó. Esse brilhinho aqui, ó. Então eu venho aqui, acho que eu vou usar o band-aid aqui, ó. Pra tirar. Esse brilhinho aqui também tá me incomodando, né? Ó, então vou pegar aqui, ó. Borracha. Vamos ver. Mandar subtrair. Gostei. Ó, ele te dá 3 opções, ó. Se você vem aqui na seta. Eu gostei dessa 2 aqui, ó. Ok. E aí, uma coisa que eu não tinha percebido na hora que eu estava fotografando, porque estava escuro, né? 2 coisas. Esse lixinho aqui, ó, esse pote preto e esse isopor que estava aqui, ó. E aí, eu venho aqui então e vou na borracha e vou pintar aqui essa área aqui. Vamos ver. Às vezes não fica muito bom. Eu acho que às vezes o Photoshop faz isso melhor, mas vamos ver o que o Lightroom vai nos oferecer aqui. Ok. Ficou bom. E vou fazer aqui, ó, no isopor. Também subtrair. Vamos ver, opção 1, opção 2 e opção 3. Acho que vou ficar com essa terceira aqui. E isso, gente, ó. Aqui, ó, vou mostrar o antes e depois, ó. Era assim, ficou assim. Assim, ficou assim. Deixa eu ver se ficou muito diferente do que eu já tinha feito. A que eu tinha feito eu deixei um pouquinho menos, né? E eu não apaguei aqui. Mas tá um pouquinho menos contrastado. Essa aqui eu deixei um pouquinho mais. Gente, então é assim que eu trabalho o HDR de paisagem, né? De uma forma que ele fique sutil, né? Mais natural, não fique tão surreal, né? Então no meu caso, o jeito que eu gosto de usar o HDR é assim, para ficar parecido com o que eu estava vendo lá, porque a câmera não consegue captar igual meus olhos estavam vendo. Espero que esse tutorial tenha te ajudado. Eu te vejo no próximo vídeo e boas fotos.